Olá, alunos! Boa tarde, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre português. Vamos falar sobre análise e reflexão sobre a língua, gramática, verbos. Vamos falar sobre verbos. Verbos está presente, ele é muito importante e ele está presente ao longo dos anos. Então, de hoje até a perder de vista, vocês vão ouvir falar sobre verbos, tá? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho. Convido a vocês a vir comigo nessa aula, muito interessante, tá? Acredito que vocês já até conhecem, mas não sabiam que era esse nome que dava a isso. Então, nós vamos aprender, tá? E tem mais. Sabe quem veio também nessa aula junto com a. Vai participar da aula com a gente? A Emília. Então, mais uma vez, vamos falar sobre a Emília. A Emília vai estar presente no nosso exercício sobre verbos, tá? Vamos lá? Vamos começar então? Nós vamos fazer das páginas 56 até a página 59, tá? Que é a página que nós pulamos, que fala sobre verbos, tudo bem? Então vamos. Análise e reflexão sobre a língua, gramática, verbos. Na página 56. Exercício 1. A pílula falante de um certo doutor Caramujo resolveu o problema da fala recolhida de Emília. Mas veja só o que aconteceu. Emília engoliu a pílula muito bem engolida e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi: estou com um horrível gosto de sapo na boca. E falou, mais de 1 hora sem parar. Aqui ao lado, vocês vão fazer o desenho pessoal. Isso é um desenho pessoal, cada um vai fazer o seu. Vocês vão desenhar a Emília engolindo a pílula e falando. Vamos fazer o desenho como se ela estivesse falando. Pode usar balão, tá? Primeira bolinha. No espaço em branco, ao lado do texto, desenha a boneca Emília, ilustrando esse exato momento da história. Então, é isso que eu falei, vocês vão desenhar a Emília engolindo a pílula e tagarelando, tagarelou a falar, né? Segunda bolinha. Que palavra, em especial, deu a você a indicação da ação que a boneca está praticando? Que ação é essa? Que palavra deu a ideia de ação, de que ela estava fazendo algo? O que ela estava fazendo na hora? Hein? O que ela estava fazendo? O que vocês falam? Ela estava o quê? Engolindo a pílula, não é mesmo? Ela estava engolindo a pílula e depois, o que aconteceu? Depois que ela engoliu a pílula, o que aconteceu? Ela começou a falar, entendeu? Então, falou é um movimento, o movimento que falou, ela falou, tá bom? É um sentimento, um movimento, tá bom? Tudo isso. Então, nessa bolinha, qual que era a ação que indica o que a Emília estava fazendo? Falou, né? Então, verbos são a ideia de que exprimem a ideia de ação. Ação, uma ação que ela estava fazendo naquele exercício, tá? Agora na 2. Releia este trecho do texto e responda às questões apresentadas. Emília engoliu a pílula muito bem engolida e começou a falar no mesmo instante. A. As ações praticadas por Emília. Qual que foi? A ação falou está indicando uma ação que a Emília fez. Então, a Emília falou. Esta ação, o que acontece? Ela já aconteceu ou ela vai acontecer? Ou ela está acontecendo? Hein? Ela vai ainda acontecer? Ou já aconteceu ou está acontecendo? Qual foi a ação? Qual dos dois quadradinhos vocês acham que é o certo?
Ainda vai acontecer ou já aconteceram? Qual que é? Pensaram? Responderam? Posso falar a resposta? Então, falou está indicando uma ação da Emília que já aconteceu, já aconteceram, tá? Então, risca o segundo quadradinho, muito bem. Agora, na página 57, primeira bolinha. Circule na frase as palavras que deram a você esta indicação. De que a ação que já aconteceu, qual que foi? Que já aconteceu, que já foi. A ação que a Emília fez, que já foi, que é o que vocês falaram, que já aconteceram. Qual que foi? Quais as palavras que vocês têm que circular lá no texto? Engoliu. A Emília engoliu a pílula. Ela já engoliu. E começou a falar, tá? Então, vocês vão riscar. Engoliu e começou, tá? Na B. Se essas ações ainda não tivessem sido praticadas pela boneca, como a frase deveria ser escrita? Se ainda fosse vir, se ela ainda fosse engolir, como que ela deveria ter feito, hein? Emília engolirá a pílula, ela engolirá, ainda vai acontecer, entendeu? Muito bem engolida e começara a falar no mesmo instante, tá? Então, aí a frase tem que ficar assim: Emília engolirá a pílula muito bem engolida e começará a falar no mesmo instante, tá? Isso ainda vai acontecer, significa que é futuro. No verbo, nós temos presente, que é o hoje, o que nós estamos fazendo agora, o que já foi, passado, e o que ainda virá, que é o futuro. Então, no verbo, nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro, tá? É isso que vocês têm que entender um pouquinho, só para a gente conseguir fazer esta tarefa, porque nos anos mais à frente que vocês vão aprender mais a fundo sobre verbos, tá? Agora é só uma pinceladinha para vocês. Quando você for aprender no ano que vem, você vai falar: ah, já ouvi falar sobre isso, tudo bem? Então vamos. Agora na primeira bolinha do exercício B. Nesse caso, as ações ocorrerão em um tempo. Então, tem o passado ou o futuro. Qual ação que aconteceu? Aconteceu no passado ou no futuro? Ou ainda vai acontecer? Futuro é tudo que ainda vai acontecer. Qual foi a ação que aconteceu? Emília engolirá. Ela engolirá. Ela ainda não engoliu, tá? Ainda vai acontecer, tudo bem? Então, é futuro. Muito bem. 3. Imagine que a frase em destaque na questão anterior tivesse sido escrita desta maneira: Emília engole a pílula muito bem engolida e começa a falar no mesmo instante. Nesse caso, entendemos que a ação ainda não foi praticada? A ação está sendo praticada no tempo presente, isto é, no próprio momento da fala. E isso quer dizer que está acontecendo. Quando está acontecendo, quer dizer presente, no hoje. Está acontecendo agora, tá? A ação já foi praticada? Então, qual foi? Qual dos 3? Muito bem, é a 2. A ação está sendo praticada no tempo presente, no hoje, agora, tá? Isto é, no próprio momento da fala da garota, da boneca, tá bom? Agora vamos lá para a página 58. Ei, alguém aí pode me explicar por que estamos falando tanto de tempo a respeito das mesmas palavras? Calma, Emília. Vamos lá.
Todas essas reflexões foram feitas para chegarmos a um conceito importante. As palavras que foram modificadas para informar a ideia de tempo, passado, presente ou futuro, são chamadas de verbos. Então, quando você vai saber quando é verbo? Verbos são aquelas palavras que podem ser modificadas, tá? Que elas podem estar nesses três tempos. No passado, já foi, ontem foi passado. No hoje, que é o presente, ou no amanhã, que é o futuro. Então, hoje, que dia que é hoje? Dia 9. Dia 9 é o presente. Dia 8. Dia 8 foi o quê? Dia 8 já foi, é passado. Não importa que faz um dia só, mas é passado. E amanhã, no dia 10? Dia 10 é futuro, porque ainda não veio, ainda vai acontecer, tá bom? Então, na 4. Reescreva o trecho abaixo, alterando o tempo verbal para o passado, indicando que as ações apresentadas já aconteceram. Lembram como a Pro falou? Já aconteceram. Então, é passado, já aconteceu. Emília fala 3 horas sem parar. Narizinho, cansada, guarda a boneca no bolso. Ó, agora você vai, ó. Emília fala 3 horas sem parar. Narizinho, cansada, guarda a boneca no bolso. Agora você vai passar essa frase para o passado, já foi. Como você falaria como você falaria esta frase? Emília, o verbo que nós vamos conjugar agora é o fala, que é o falar, tá? Emília falou. Emília falou, ela já falou. Ela não está falando, ela já falou, tá bom? 3 horas sem parar. Narizinho, cansada, guardou a boneca no bolso. Vocês observaram como muda? Por exemplo, na parte de cima, na fala original, Emília fala 3 horas sem parar. No passado seria como? Emília falou 3 horas sem parar. E na de cima, narizinho cansada, guarda a boneca no bolso. Na de baixo, que é o passado, cansada, guardou a boneca no bolso. Vocês viram como modifica? Guarda para guardou, tá bom? Na 5, pinte o verbo em cada frase a seguir e depois reescreva nos tempos pedido. Então, doutor Caramujo ficará bravo. Aqui você vai ter que transpassar para o passado. Ficará, ele ainda vai ficar bravo. Então, aqui está no modo futuro, no tempo do futuro. Nós vamos passar essa frase para o passado. Como que ficaria a palavra, o verbo ficar no passado? Aqui está no futuro, ficará. E no passado, como que fica? Doutor Caramujo, o que acontece com ele? Como que é essa frase no futuro? No passado, desculpa. A ação do doutor Caramujo é ficar bravo. Então, como que você escreveria essa frase no passado? Escreveram? Vou esperar um segundinho. Pronto. Posso falar? Então, vamos. Doutor Caramujo ficou bravo. Ele ficou, tá bom? Agora B. O príncipe escamado olhou para o relógio. Olhou. Você vai ter que passar aí. Olhou é a ação do príncipe. É o que o príncipe estava fazendo. Agora você vai passar para o presente. Como ficaria? Hein? O príncipe escamado olha para o relógio. Ele olha, ele está olhando agora neste momento, tá? Presente, o presente é hoje, agora, tá? O C, Narizinho e Emília conversavam com Dona Aranha. Vocês vão ter que passar para o futuro. Conversavam é a ação das meninas. Qual que era a ação das meninas? É conversar. Então, como que ficaria no futuro esta frase? Como que ficaria este verbo no futuro?
Narizinho e Emília conversaram com Dona Aranha, tá? Então, vocês prestam muito atenção nisso, que eu vejo os alunos das séries adiante cometendo esse erro. Uma dica importante, que vocês não vão mais errar na hora de escrever, que eu vivo corrigindo aqui em casa a galerinha. Por exemplo, conversavam. Conversavam é com o quê? A e o quê? Conversavam. É o A e o M, não é mesmo? Sim, que eles conversavam. Agora, Narizinho e Emília conversaram. Futuro. Como que vocês vão escrever essa palavrinha? Conversaram. Olha, tem uma diferença. Quando é futuro, é aotil, ão. Futuro, conversaram. Quando é passado, é rão, conversavam. Conversavam com AM, tá? Não esqueçam disso. Quando é passado, é M. Quando é futuro, é ão. A, o, tio, tá bom? Não esqueçam mais isso, tá bom? Então tá. Na página 59, a forma que dá nome ao verbo é chamada infinitivo. Isso que eu queria falar para vocês. Veja, o porco grunhe. O verbo desse grunhe, grunhe é um verbo, tá? Qual que é o verbo dele? Infinitivo, grunhir. Então, o verbo certo, o verbo dele é grunhir. Então, o porco grunhe, tá? Acho que esse exemplo é uma homenagem ao Marquês de Rabicó, que é verdade. Vamos fazer um exemplo mais fácil, mais conhecido, tá? No sítio do Pica-Pau Amarelo, os animais vivem numa felicidade só. Preencha a cruzadinha escrevendo o infinitivo do verbo que apresentem que duas vezes do verbo que representa a voz de cada. Então, infinitivo é a forma do verbo, tá? É a forma original do verbo. Geralmente ele termina em R. Por exemplo, o passarinho pia no A. O passarinho faz o quê? Qual que é a forma original deste verbo? Piar. Então, através desse piar, eu posso colocar ele no passado, posso colocar ele no presente, posso colocar ele no futuro, tá? Então, piar, o passarinho pia, o passarinho piava, tá? O passarinho piará, entenderam? Então, infinitivo é a forma original do verbo, tudo bem? O cachorro late. Qual é a forma original do late? O late. Late é um verbo que você pode. Verbo é a palavra que está sempre em transformação. Então, ela pode estar no passado, ela pode estar no presente e ela pode vir no futuro, tá? Então, o cachorro late. Qual que é a forma original desse verbo? Latir. Então, através do latir, você pode conjugar esse verbo nas três formas, tá bom? O cavalo relincha. Relincha é o verbo. Qual é a forma original do verbo relinchar? Na C. Qual que é? Ai, acabei falando a resposta. O cavalo relincha. Qual é a forma original dele? Relinchar. Então, infinitivo é a forma original do verbo, tudo bem? Relinchar. O leão ruge. Qual é a forma? A D. Ruge. Qual é a forma original do verbo, desse verbo que está falando do leão, dessa ação que o leão está fazendo? Rugir, tá? A abelha zune. Qual que é a forma original do zune? Zunir. Então, o infinitivo da palavra zune é zunir, tá? E o sapo coacha. Qual é a forma original do coacha? Coachar, tá? E o G, a vaca muge. Qual é a forma original? Qual é o infinitivo desse verbo? Mugir, tá? O gato mia. Qual é a forma original? O infinitivo do mia? Miar, tá? Então é isso. Um pouquinho de verbo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na aula ao vivo a gente tira mais um pouquinho das dúvidas, apesar de ser a nossa confraternização.
mas a gente tira essas dúvidas, tá? Porque é muito importante essa matéria. Todas são importantes, mas verbo vai acompanhar vocês no resto da sua história acadêmica. Tudo bem? Então, um grande beijo da Pro Silvia. Fiquem com Deus. Tchau.